Aonde é que aconteceria a famosa reunião do Trump com o Putin? Conseguiria adivinhar o país? É complicado porque basicamente todo o Ocidente é a favor dos Estados Unidos e grande parte da Ásia é a favor do Putin. E por isso, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão sendo cotados como os principais países para acontecer essa reunião. Vamos comentar os motivos, o contexto, o que tá pegando. Além disso, os líderes da União Europeia vão fazer uma reunião zona informal, jantar, almoço e tal, para discutir possíveis defesas contra o Trump. O Trump, que tá taxando todo mundo, acabou de falar que os americanos podem sofrer com essas taxações que ele tá colocando. E a guerra da Rússia com a Ucrânia deu uma baita aquecida. A cidade de Prokhovsk, na Ucrânia, tá totalmente destruída. A Ucrânia atacou a Rússia com drones em um ataque super específico. E a Rússia pressiona a Ucrânia para que hajam novas eleições. Afinal de contas, faz quanto tempo que o presidente da Ucrânia tá no poder, hein? Tudo isso no vídeo de hoje, você está no Geopolítica Crítica, considere nos apoiar no Apoia-se aqui, para que o nosso trabalho continue. Vamos lá. Então, galera, já vamos começar falando aí da discussão do Trump com o Putin, quando é que vai ocorrer essa grande reunião, essa cúpula dos dois, para decidir principalmente, uma das principais pautas é a finalização do conflito Rússia e Ucrânia, que não é nada fácil, ninguém vai ceder, e tem que ser feito em um local seguro, um local onde vai ser possível, né, atingir essa paz. O Trump disse que quer acabar finalmente com a guerra da Rússia com a Ucrânia, e o Putin também falou que está disposto a isso, até parabenizou o Trump por ter ganhado as eleições e tal. E os principais países cotados para isso é a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Esses dois países, os líderes desses países, possuem uma relação saudável tanto com o Putin como com o Trump. O Trump diz que o príncipe herdeiro saudita é um cara fantástico. E o Putin recentemente também visitou a Arábia Saudita, visitou os Emirados Árabes Unidos. Inclusive, esses dois países foram os responsáveis pela maior troca de prisioneiros que já aconteceu desde a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. A Turquia foi um dos países cotados para isso, mas a Turquia em 2022 tentou fazer esse papel de sede, não deu certo. A Turquia também é associada à OTAN, então a organização militar que os Estados Unidos faz parte. Então o próprio Putin, a Rússia, descartou a ideia da Turquia. Um analista russo próximo do Putin diz que tanto os Estados Unidos como a Rússia não tem muita escolha, uma vez que todo o Ocidente praticamente está do lado da Ucrânia, fazendo com que os locais tradicionalmente neutros nos conflitos, como Viena, Helsinki e Genebra, não sejam adequados nesse atual momento. Então, provavelmente, serão esses dois países a sede dessa grande reunião. E é muito notório, né, galera, como o Oriente Médio, ele vem se articulando com países do BRICS, vem se articulando na política internacional, vem se articulando com países da Europa, com a China. Então, como o Oriente Médio, ele vem ali se caracterizando como essa região que décadas atrás, né, era visto como uma grande desordem. Hoje em dia, não. Tem projeto de longo prazo, tem avanços econômicos e avanços nas condições de vida da população. E se tá difícil marcar essa reunião do Putin com o Trump, a União Europeia já marcou uma reunião zona totalmente informal. Vários líderes vão almoçar, vão jantar junto para trocar ideia, sem fazer nenhum documento, sem fazer nenhuma ata, sem fazer nenhuma comunicação oficial. A grande motivação dessa reunião é lidar com o Trump. Vamos lembrar que o Trump colocou tarifas sobre o Canadá, México e a China e falou que também vai colocar em cima dos países da Europa. O Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, disse que essa reunião seria como um retiro, um descanso para conversar sobre as políticas de defesa da União Europeia. Vale lembrar que o Trump apelou recentemente para a Dinamarca conceder a Groenlândia aos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos iria anexar a Dinamarca ou por vias diplomáticas ou então até militares. O Antônio Costa disse o seguinte: a Europa precisa assumir mais responsabilidade por sua própria defesa. Ela precisa se tornar mais resiliente, mais eficiente, mais autônoma e um ator de segurança e defesa mais confiável. Quando ele traz essa pauta de maior autonomia, é porque a Europa depende muito dos Estados Unidos para se defender. Os países da OTAN têm uma regrinha básica aí de garantir 2% do PIB de investimento para o setor militar. O Trump disse para os europeus parar de contar com os Estados Unidos e ampliar esse investimento de 2% para 5%. A média da União Europeia inteira no gasto com defesa é 1,9% do PIB, então ele é bem próximo dessa meta atual da OTAN. Isso aí, minha gente, estamos entrando em um momento geopolítico que os países estão se armando. Cada vez mais eles estão investindo em defesa, em tecnologias de guerra, ao passo que economicamente estão sendo construídas cada vez mais barreiras. Então é mais investimento militar com menos integração diplomática e econômica. E essas guerras comerciais que o Trump está realizando provavelmente vai fazer com que os americanos sintam no bolso. O próprio Trump disse que haverão problemas de curto prazo para os americanos, mas que isso é por um bem nacional, que é pela soberania dos Estados Unidos, pela reindustrialização dos Estados Unidos. Então assim, calma que esse mal vai
vai ser apenas no curto prazo. Olha nas palavras dele. Podemos ser um pouco de dor a curto prazo, e as pessoas entendem isso. Mas a longo prazo, os Estados Unidos foram enganados por praticamente todos os países do mundo. E aí, quando questionado a visão dele sobre essas tarifas de Canadá e México, ele disse que eles nos devem muito dinheiro e tenho certeza que vão pagar. Então, assim, o Trump ele cria toda uma retórica e uma discussão que os Estados Unidos está em desvantagem, que historicamente os Estados Unidos foi roubado, que tem que recuperar uma coisa que era dele. E foi perguntado, né, a questão da Europa, se ele vai taxar a Europa. Ele falou que não sabe quando, mas que definitivamente também vai. O chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, disse que caso aconteça isso, a Alemanha está pronta para organizar uma grande retaliação contra os Estados Unidos, taxando de volta os Estados Unidos. Apesar disso, ele disse que essa guerra comercial não é bom para ninguém, o ideal seria que continuasse com as integrações econômicas, mas que é um recurso que eles têm e poderão utilizar. E assim, galera, só entre nós aqui, realmente, taxar produtos de fora é uma política interessante quando acompanhado de um investimento industrial pesado nacional. Taxar por taxar ferra a população, reduz o poder de compra da população. Só que ao mesmo tempo estimula a criação e a intensificação das indústrias nacionais. Será que o Trump vai liberar aí um grande programa de industrialização nacional, de retomada estratégica de alguns setores e aí? E agora, galera, continuando a nossa cobertura sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, como eu já havia comentado, a Rússia invadiu Prokhovsk e a cidade está simplesmente em ruínas. São imagens tristes de um conflito, coloca aí na tela, César, por favor. Mas basicamente é uma imagem apocalíptica que a gente vê. A população de 60 mil pessoas já foi praticamente evacuada, sobrando apenas 7 mil na cidade. As pessoas que estão ainda na cidade se recusam a sair do seu território. E é muito louco, né? Isso é totalmente geográfico. Um refugiado de guerra, ele não perde simplesmente a questão material, né? A casa, essa coisa econômica. Não. Perde as raízes, perde a questão cultural, perde as histórias nos escombros, né? E continuando o conflito, a Ucrânia fez um ataque super estratégico a instalações de petróleo e gás na Rússia por meio de drones. Coloca aqui na tela a imagem, César, por favor. Os ataques da Ucrânia às instalações de energia no sul da Rússia foram com dezenas de drones, provocando incêndios em uma grande refinaria de petróleo e planta de processamento de gás, interrompendo voos ali naquela região. O ministro de Defesa da Rússia disse que suas unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram alguns drones durante a noite. A refinaria em questão tem capacidade para processar 300 mil barris por dia e é a maior do sul da Rússia. A Rússia diz que esse ataque constitui como um terrorismo e acusa o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa e tal, de estar ajudando a Ucrânia, tanto com esses drones como com informações privilegiadas das localidades estratégicas da Rússia. E por fim, galera, a Rússia está pressionando a Ucrânia para que hajam eleições. Sim, o Zelensky vai fazer 6 anos que já está no poder, sendo que a legislação da Ucrânia permite ficar só até 5 anos. Claramente, ele está esse tempo a mais por conta da lei marcial, que foi instalada por conta da guerra. A realização de eleições nacionais não é nada fácil, e é mais difícil ainda você realizar em meio a um conflito quando seu território está totalmente desorganizado. Isso gasta recursos, tempo da população, e claro, no meio de uma guerra pode gerar uma grande confusão. E claro que a Rússia quer isso, então eles pressionam contestando a legitimidade do governo do Zelensky. Galera, então por hoje foi isso, te vejo aqui na quarta-feira, tá aqui embaixo o apoia-se caso você queira que esse projeto continue. Se você for professor de geografia e quiser estudar comigo, eu tenho uma plataforma de educação continuada para professores de geografia. O link também está aqui embaixo, beleza? Se você não pode ajudar de outra forma, deixa seu like só, comenta que já tá de excelente tamanho, manda para um amigo que também curte geopolítica e é nóis. Valeu!